Saíram os sorteios da Libertadores e da Copa do Brasil e desde a final do Campeonato Paulista eu tinha certeza que a gente ia acabar cruzando com o Corinthians em algum momento no decorrer da temporada. E bom, na Libertadores a gente pegou aí um time relativamente fácil, né? Bom, vamos comentar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal MJ Alviverde. Eu aqui, MJ, vou trazer para vocês aqui um pouco do que eu acho desse sorteio da Copa do Brasil e da Libertadores para o Palmeiras. Vamos comentar um pouco aí desse sorteio que saiu essa semana. E antes de eu começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, porque me ajuda muito a continuar produzindo aqui conteúdo do Palmeiras, beleza? Bom, antes de começar esse vídeo, eu só queria falar uma coisa. Eu não estou conseguindo produzir os vídeos aí adequadamente nos últimos dias. Eu estou passando por uma reforma aqui na minha casa, né? E estou fazendo aqui uma reforma, inclusive, no quarto onde eu gravo os vídeos para o canal, né? Então, eu acabei passando os últimos dias aí, não consegui produzir muitos vídeos, muitos assuntos do Palmeiras nos últimos dias eu não consegui trazer aqui para o canal para vocês, não consegui produzir muito, porque, como eu acabei de dizer, né? O próprio quarto onde eu produzo os vídeos do canal, eu estou fazendo uma mini reforma nele aqui, né? Então eu acabei não conseguindo produzir tão bem quanto eu poderia ter produzido, né? Nos últimos dias, se eu não estivesse fazendo isso, né? Como vocês podem ver aqui, até na parede eu não tô com a bandeira do Palmeiras, como eu sempre coloco, né? Eu tô fazendo umas modificações aqui, mas ao longo dos dias, dos próximos vídeos, eu vou ajeitando o cenário, vou arrumando aqui o cenário do canal, como eu fazia antes com a bandeira do Palmeiras, e vou também trazer algumas coisas novas, né? Alguns enfeites, algumas memorabilias aí do Palmeiras para criar um cenário mais legal aqui pro canal, né? Inclusive, essa mudança que eu tô fazendo aqui no quarto é pro canal, né? É uma modificação para deixar o cenário do canal mais legal, mais agradável para vocês e para mim também, né? Porque eu também gosto de produzir uma coisa legal para vocês poderem assistir, né? Então, nos últimos dias aí, não consegui produzir tão bem por conta disso, mas como eu disse, ao longo dos dias eu vou ajeitando, vou trazendo o cenário como era antes e acrescentando algumas coisas a mais. Mas o verde e branco de fundo, isso não pode faltar, né? O verde e branco, as nossas cores não podem faltar. Bom, galera, é o seguinte, o Palmeiras vai pegar o Corinthians na Copa do Brasil, agora pelas oitavas de final. E, cara, sendo bem sincero, eu achei muito bom pegar o Corinthians. Eu gostei demais de cruzar com o Corinthians. Eu vou falar o porquê que eu gostei de cruzar com o Corinthians. Porque eu tenho na minha cabeça a ideia de que o Palmeiras, ele é um time que ele costuma dar o troco, geralmente, quando pisam na cabeça dele, né? Então, geralmente, quando pisam na nossa cabeça, o Palmeiras, ele é bom em dar o troco. Quem não lembra de 2015, na final da Copa do Brasil, quando o Santos ele venceu o Palmeiras, né, no Campeonato Paulista, né, daquele ano, a gente perdeu para o Santos, e no mesmo ano a gente foi campeão da Copa do Brasil em cima do Santos. Então, no campeonato mais importante, que era a Copa do Brasil, né, que vale muito mais do que um Campeonato Paulista, a gente deu o troco no Santos. Então a gente perdeu o estadual para dar o troco no campeonato mais valioso, né? Então, assim, o Cruzeiro, por exemplo, eliminando o Palmeiras de Copas do Brasil, e no final das contas o Palmeiras foi o time que enterrou o Cruzeiro definitivamente, que fechou o caixão lá naquele último jogo no Mineirão. Enfim, existem vários exemplos, né? O São Paulo venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista e o Palmeiras deu o troco eliminando o São Paulo da Libertadores, que é o campeonato que vale absurdamente mais de importância, né, do que o Campeonato Paulista. O Palmeiras eliminou o São Paulo da Libertadores, derrubando um tabu. Então, eu tenho na minha cabeça que, geralmente, quando o Palmeiras, ele acaba enfrentando um time e perde uma final de Paulista, alguma coisa, o Palmeiras dá o troco. Vou dar mais um exemplo. O Palmeiras, em 2021, perdeu a Supercopa para o Flamengo. Supercopa do Brasil. No mesmo ano, a gente ganhou a final do Flamengo. Final da Libertadores contra o Flamengo. Demos o troco da pior forma possível. Então, eu sou uma pessoa que eu acho legal isso no futebol. Eu acho
gosto desse tipo de coisa, digamos assim, uma vingança no futebol. Eu acho muito. Acho puro esporte esse tipo de coisa. Eu acho você dar o troco num outro campeonato, eu acho sensacional. E eu tinha uma intuição na minha cabeça. Eu tinha uma intuição de que o Palmeiras ele ia acabar cruzando contra o Corinthians. Quando o Palmeiras ele perdeu a final do Paulista daquele jeito, com os caras jogando bomba no campo, né? Tinha tudo pra gente ganhar aquela final, né? Porque o Palmeiras tem um time melhor que o do Corinthians. Eu olhei aquilo e falei, cara, o que é dele está guardado. Eu não sei porquê, mas eu senti o seguinte, eu falei, o Palmeiras vai cruzar com o Corinthians na Copa do Brasil. Eu tinha certeza, porque na Libertadores estava na cara que o Corinthians não ia avançar. Mas eu olhei para aquilo e falei, o Palmeiras vai cruzar com o Corinthians na Copa do Brasil. Na minha cabeça, eu desejava, sinceramente, que fosse numa final. Eu queria ganhar uma final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas quiseram os deuses do futebol que fosse agora nas oitavas de final e o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians nas oitavas de final. Eu achei o máximo, eu achei sensacional, eu acho que tem que ser isso aí mesmo, até porque, vamos falar a real, né? Chega desse negócio de ficar jogando com um time fraco, né? Chega desse negócio de ficar enfrentando time que não tem nada a ver. Tem que enfrentar esses times aí, cara. Tem que enfrentar o Corinthians, tem que ser derby, tem que enfrentar o Flamengo, porque, cara, o Palmeiras ele tem que parar com esse negócio de ficar enfrentando esses times fracos. É a própria torcida do Palmeiras ficar enfrentando esses times que não tem tradição nenhuma, ficar enfrentando times fracos e ficar achando que isso é o máximo. Por exemplo, você mete 6-0 no Sporting Cristal e você fica achando que isso é o máximo. Cara, isso não é parâmetro. Tem que ter esse tipo de jogo sim, tem que ser jogo grande. Você tem que ser campeão, tem que jogar jogo grande para ser campeão de competição grande, entendeu? Então, assim, é bom que pegue logo um derby, que enfrente logo o Corinthians nas oitavas de final, até para esse elenco e para o próprio senhor Abel Ferreira se redimirem do vexame que eles fizeram na final do Campeonato Paulista. Então, para encerrar esse assunto de Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil, de acordo com como eu enxergo, né, que eu trago aqui para vocês no canal da minha visão, eu acho que foi muito bom ter pego o Corinthians justamente pro Palmeiras e pro Abel eles se redimirem do vexame que eles deram na final do Campeonato Paulista, porque pra mim foi uma vergonha o que o Palmeiras fez. O Palmeiras tem um time muito melhor que o Corinthians. O Corinthians hoje passa por uma crise institucional absurda. É absurdo o que tá acontecendo lá no Corinthians, entendeu? Chega a ser constrangedor o que tá acontecendo no Corinthians. É só a gente ver o que aconteceu nos últimos dias, a torcida organizada do Corinthians invadindo lá o CT, a sede social deles, o presidente que sofre impeachment, depois volta e sai e volta. O clube tá numa crise organizacional, né? Nem sei se existe essa palavra. Tô maluco aqui. Tá numa crise institucional. Esse é o termo melhor. A crise institucional que o Corinthians vive não tem precedentes. Deve ser talvez o pior período da história do Corinthians. Talvez, entendeu? Em muitas décadas deve ser o pior período da história deles. Então, o Corinthians tá mal, cara. O Corinthians já vinha mal e o que o Palmeiras fez na final daquele Paulista foi um vexame. Foi um vexame o que o Palmeiras fez. Perder para um clube que tá mal das pernas, devendo mais de 2 bilhões, e o Palmeiras organizado, com um time muito melhor e tal, um trabalho, né, de um bom tempo, que é o trabalho do Abel, você chegar lá e você fazer aquela final ridícula que o Palmeiras fez, perder o jogo em casa, aí chegar a jogar o segundo jogo em Itaquera também mal, né? Pra mal chutar uma bola no gol direito. Então, o Palmeiras fez uma final de Campeonato Paulista constrangedora, faltou muito futebol. O Abel ali dando chilique, sendo expulso. Cara, foi uma vergonha. E se a gente conectar com os jogos grandes que o Palmeiras vem fazendo desde o ano passado e fraquejando e caindo em jogos grandes, pra mim, essa é a oportunidade do Palmeiras se redimir, entendeu? De ele eliminar o Corinthians. E vou falar aqui uma coisa. Olha, na moral, se o Palmeiras ele cair pro Corinthians, o Palmeiras ele sofreu uma eliminação, né? Mais um mata-mata que ele cair pro Corinthians no ano. Olha, sinceramente, pra mim, praticamente acabou o ano. De verdade.
Praticamente acabou o ano. A única forma de o Palmeiras se redimir disso vai ser se ele ganhar a Libertadores fazendo uma goleada na final, entendeu? Se o Palmeiras, sei lá, jogar a final da Libertadores e meter 4 no Flamengo. É isso. Jogou a final da Libertadores com o Flamengo, 4-0 Palmeiras. É a única forma de mais ou menos se redimir de um vexame desse. Porque você chegar lá, salvar a vida do Corinthians, perdendo o Paulista deles, né? Tirando o Corinthians da fila. Olha o vexame que foi aquilo. Tirou o Corinthians da fila, sendo que já salvou eles, ajudou, né, a salvá-los do rebaixamento no ano passado. Porque, para quem não lembra, foi depois da vitória do Corinthians e Itaquera que eles dão a arrancada para escapar do rebaixamento. Então o Palmeiras ajudou o Corinthians, né, a não cair, tirou o Corinthians da fila. É só o que me faltava agora no primeiro confronto da história dos dois clubes na Copa do Brasil, porque não sei se vocês sabem, é a primeira vez na história que vai ter Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. Nunca teve Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram 2 vezes em Libertadores, fizeram final de Campeonato Brasileiro, mas nunca teve Copa do Brasil. Então só falta, na primeira vez na história que vai ter Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil, era só o que me faltava, o Palmeiras cair pro Corinthians. Ou seja, gente, não dá, né? Você vai perder pro Corinthians a final do Campeonato Paulista e no mesmo ano cair para eles na Copa do Brasil, vai salvar o Corinthians 2 vezes na mesma temporada. Olha a crise que o Corinthians está vivendo nos últimos dias. Então, assim, isso para mim seria a vergonha da vergonha da vergonha do vexame que o Abel Ferreira poderia fazer, entendeu? Eu já tô, assim, meio de saco cheio na realidade de muita coisa que eu tô vendo do Abel Ferreira, entendeu? Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, entendeu? Mas assim, era só o que me faltava, né? Não dá, não tem como esse elenco fazer um negócio desse. Pra mim vai ser vexame, vai ser vergonha se o Palmeiras 2 vezes no mesmo ano cair pro Corinthians, perdendo uma final de Paulista e caindo numa Copa do Brasil. Então, pra mim não tem cabimento uma coisa dessa, não tem nem como imaginar isso, entendeu? Então, pra mim, eu tinha a intuição que isso ia acontecer, achei legal, achei o máximo que vai ser derby, porque é a oportunidade que esses jogadores têm e que o Abel tem de se redimirem do vexame, da vergonha que eles fizeram na final do Campeonato Paulista com aqueles 2 jogos absurdos e ridículos que eles fizeram, que me deixou louco de raiva, aquela final daquele Campeonato Paulista. Então, top. Tinha que ser isso aí mesmo, achei bom que vai ser derby. E agora, como eu disse, né, só para encerrar, vai ser o primeiro derby da história da Copa do Brasil, né? Ou seja, o Palmeiras tem que vencer. Não existe outra coisa. Não vou aceitar outra coisa que não seja o Palmeiras vencer esse confronto. Não adianta, cara. Depois do que eles fizeram, é a única coisa que importa. Depois do que eles fizeram na final do Paulista. E agora, falando da Libertadores, o Palmeiras vai pegar aí o Universitário, um time fraquíssimo do Peru. Bom, eu nem vou falar muito disso, né? Não tem nem o que dizer, né? Você vai enfrentar o Universitário, é passar, cara. Não tem o que dizer, é passar. Só que aí, o chaveamento da Libertadores não foi tão favorável pra gente. Passando do Universitário, a gente pode pegar um River Plate já nas quartas, aí você vai ter que jogar lá no Monumental de Núñez, vai ser um caldeirão lá, vai ser um inferno, ainda mais depois da reforma que aumentou a capacidade do estádio. Mas assim, é aquela coisa, não tem como você querer ganhar Libertadores escolhendo adversário, você tem que jogar contra quem vier. Não tem como querer ficar escolhendo adversário, você joga contra quem vier. Então assim, o Palmeiras pegou um adversário fácil, talvez um dos piores times, aí se não for o pior, o Palmeiras pegou, só que depois, cara, é só pedreira. É talvez um River numas quartas e talvez um São Paulo ou Botafogo numa semifinal, né? Então assim, um choque-rei, que seria duríssimo, um confronto duríssimo contra o São Paulo numa semifinal, ou o próprio Botafogo, que eliminou a gente no ano passado. Enfim, oitavas de final tranquilo, agora das oitavas pra frente, pedreira, entendeu? A gente pegou um chaveamento complicado, e o Flamengo lá no outro lado do chaveamento se deu bem, né? Ele pegou um confronto meio enroscado contra o Inter ali numas oitavas de final, mas quem passar dali caminha tranquilamente pra final. Quem passa dali caminha tranquilamente pra final, entendeu? Então assim, eu acho que o Flamengo, se o Flamengo não der um vexame, porque o Flamengo tá passando um pouco de vergonha nessa Libertadores, mas se o Flamengo não der um vexame, ele chega na final tranquilamente. Se não for o Flamengo, eu acho que o Inter também tem condições de chegar.
entendeu? Então eu não acho um absurdo que seja uma final brasileira de novo na Libertadores, como vem sendo nos últimos anos, com exceção de 23, graças ao vexame do Abel Ferreira e do Palmeiras caindo para aquele fraquíssimo Boca Juniors, o pior Boca Juniors da história. Então, assim, a gente vai pegar o Corinthians nessas oitavas da Copa do Brasil e o Universitário nas oitavas da Libertadores, depois aí do Mundial, quando o Palmeiras... acho que vai ser ali no final de julho, se eu não me engano, que já vai ser o primeiro jogo da Copa do Brasil. O jogo da Copa do Brasil vem antes da Libertadores. Mas é isso. Gostei de ter derby, queria que fosse derby. É a chance do Palmeiras dar o troco daquela final ridícula do Campeonato Paulista. E na Libertadores não tem nem o que dizer, né? É passar, não vou nem falar qualquer coisa que não seja isso. É vexame absoluto, né? Eu nem vou falar nada da Libertadores porque esse time do Peru, por favor, né? Bom, gente, sobre os sorteios é isso. Eu peço de novo que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, comenta aqui no vídeo o que você achou desse sorteio, beleza? Eu vou voltando com os vídeos do canal à medida que eu for conseguindo, que eu for ajeitando aqui o ambiente que eu gravo os vídeos, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!